Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Deus abençoe o pastor Jorge, né? Essa oração, cada um dos irmãos. Irmãos, abra a sua Bíblia, no livro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Josué, capítulo 24, versículo 15. Graças a Deus por mais uma manhã que Deus nos abençoa, né? De estarmos aqui, para juntos aqui meditarmos, né? Refletirmos aqui na palavra de Deus, né? Está aí no telão, né? Porém, todos encontraram? Bem? Bem? Porém, se vós parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estava da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Poder sentar. Irmão, Josué, ele chegou diante do povo ali, né? E fez uma pergunta para eles. Quem que vocês querem servir, né? Vocês querem servir os deuses que serviram os vossos pais, né? Que estavam além do rio, os deuses dos amorreus, cuja terra habitais, mas eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Então Josué falou, né, independente da escolha de vocês, a minha decisão é essa, que a minha casa, que o meu lar, que a minha família, nós vamos servir ao Senhor Jesus. Então, as nossas decisões no nosso dia a dia, irmãos, independente das influências que temos, independente de situações que ocorrem, nós temos que ter essa convicção. Ah, não é porque fulano de tal, meu pai, né, está num caminho que não deve, mas sendo nós conhecedor da palavra de Deus, não, nós vamos servir a Deus. Nada. A salvação, ela é individual. Não é porque o esposo não é evangélico, que eu também não posso ser. Ou a esposa, né? Ou um pai, uma mãe, um familiar próximo, não. A salvação nossa é individual. Cada um de nós temos que conquistar a nossa salvação. Nós temos que, né, deixar Deus fazer as mudanças necessárias das nossas vidas, para que possamos alcançar, né, a nova Jerusalém, a terra prometida do Senhor para todos nós. Então Josué, ele coloca, eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. E hoje nós vamos falar aqui sobre o cristão, né, e o lar cristão. O lar, né. A salvação que você recebeu através de Jesus Cristo resultará em uma grande mudança no seu modo de vida, né? A partir daí, você começou uma nova caminhada, onde, segundo a Bíblia, todos nós conhecemos, né? Tudo se fez novo. Isto inclui não só a vida pessoal, mas também a área dos relacionamentos. Essa nova vida toma forma de maneira como o crente se comporta ao meio em que vive. Em outras palavras, ele não vive mais para si mesmo, mas todas as suas ações são fruto desta comunhão íntima com o Senhor. Como disse o apóstolo Paulo, né? Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Está em Gálatas 2, versículo 2. O lar é o ponto de partida dessa nova experiência. É ali, junto aos familiares, que você pode e deve começar a pôr em prática a sua nova vida cristã. Nova vida em Cristo, como testemunho das transformações que conduziu a esta nova dimensão espiritual. Quando a gente aceita Cristo como Salvador, né? Aí que está a situação, né, irmãos? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É fácil falar, né? Sim. O problema é a prática disso das nossas vidas, né?
Não é mais os meus desejos, os meus interesses, mas é aquilo que Cristo quer para mim. Não é mais as minhas, né, vontades, os meus instintos, né, do dia a dia. Porque quando a gente não tinha Cristo, irmãos, a gente fazia aquilo que a gente pensava, a gente, né, nossos impulsos, as nossas atitudes, muitas vezes fazia coisas que não pensava, sem direção, agia ali no calor da emoção, e assim a gente ia levando a nossa vida. Não media as palavras, não analisava os efeitos das nossas ações, e a gente ia, né, vivendo dia após dia. Mas agora, quando a gente recebe Cristo como Salvador, para fazer parte da igreja do Senhor Jesus, né, para ser um cristão, é uma nova criatura, né? Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, agora eu tenho que fazer a vontade dele, né? Não é mais a minha vontade, não é mais como eu quero, não é mais como eu penso, não é mais como eu aprendi, né? Eu aprendi a vida toda que né, é assim. Né? Não, agora é uma nova criatura, é um novo homem, é uma nova mulher, é uma nova vida, né, que vai ser transformada dia após dia, né, por Cristo, pelo poder da palavra, e as mudanças vão acontecer naturalmente nas nossas vidas, se abrir os nossos corações. Tem que abrir este coração. Jesus, eu estou aberto agora para o novo, eu estou aberto agora para a tua vontade na minha vida. Jesus, o meu coração agora está aberto para que a tua vontade prevaleça sobre a minha, porque nós temos que ter a fé e a convicção que a vontade de Deus, irmãos, é melhor do que do que a nossa. Muitas vezes o nosso olhar e a nossa percepção é limitada, mas Deus não, Ele conhece, né, o amanhã, Ele conhece, né, o futuro. E tudo está diante dele, então ele sabe o que é o melhor para a minha vida, o que é o melhor para cada um de nós, na nossa caminhada, enquanto vida aqui nessa terra, e por fim a vida eterna. Então agora não é mais como eu penso, né? Não é mais como eu quero, mas é como Cristo quer, é como a palavra ensina, é como a palavra determina. Agora eu quero ser um discípulo, eu quero ser um cristão, e eu quero ter Cristo na minha vida, e agora eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu não ajo mais pelas minhas intuições, né? Pelos meus impulsos, mas eu deixo o Espírito Santo trabalhar no meu coração, na minha vida, para agir conforme a vontade do Senhor nosso Deus. É isso que tem que estar nos nossos corações. O que é o lar, né? O que é a questão do lar? A família, a base do lar, né? O lar não é simplesmente uma casa, onde a pessoa se reúne, né? É muito mais do que isso. É a dimensão física, que traduz o propósito de Deus. Ao instituir o casamento, através de nossos primeiros pais, né, Adão e Eva, Jesus foi desejo de Deus que o homem vivesse jamais foi desejo de Deus, né, que o homem vivesse uma vida solitária. Daí a decisão de fazer uma companheira. A ideia aqui é basicamente de companheirismo, solidariedade, respeito mútuo e vida em comum. O lar é, portanto, a expressão maior da unidade familiar, onde estas qualidades podem ser demonstradas na vida do casal e nos seus relacionamentos com seus filhos, né? Então Deus, quando fez Adão, né? Quando Deus preparou tudo, o projeto de Deus, né, era que tivesse essa comunhão. Não fez o homem, né, viu lá que o homem estava solitário, né? Então ele colocou um companheirismo, né? Colocou a mulher para ser uma companheira. E ali começou a base da família e a base da igreja, irmãos. Então isso foi uma instituição projetada por Deus, para que vivessem, né, em comunhão, em união, que pudessem estar juntos, né, no mesmo propósito, numa mesma direção.
Ele não fez uma adversária, como diz o pastor Cláudio Duarte, né? Não os adversários para ficar debatendo um com o outro, não. O lar é um lugar onde ali vai ter, né, não vai ter pessoas solitárias, ali vai ser as pessoas que estão ali em comum propósito, pessoas em união, né, para atender este propósito de Deus. Então o lar é isso aí, né? Foi instituído por Deus. O lar, a base da sociedade. Os lares formam as sociedades, né? Lares desagregados vão também corresponder a uma sociedade desagregada. Esta é a razão pelo qual Satanás procura subverter os princípios que regem o lar. Então, as famílias, os lares, é a base da sociedade. Pessoas mal ajustadas familiarmente, isso traz reflexo da sociedade. Hoje a gente vê aí tantas situações, né, de pessoas na criminalidade, todo tipo de situações, pessoas que não tiveram muitas vezes a oportunidade de ter uma família, de ter um lar, à margem da sociedade, e vai gerando todos os desajustes que tem aí neste mundo, irmãos. Então o lar, além de ser uma instituição foi uma instituição criada por Deus, né, para que o homem e a mulher formassem uma família, tivesse ali uma base, e também através do lar. E hoje está aí formada a sociedade que a gente vive. Então, um lar mal ajustado, né, desagregados, isso traz reflexo da sociedade também. Não só frustra o projeto de Deus, mas também prejudica a sociedade. Né? Tantas famílias aí destruídas, porque tem filhos, tem algum parente, tem alguma situação que convive com pessoas, né, desajustadas, pessoas envolvidas na criminalidade, nas drogas, né? Então, tudo isso traz um reflexo, né, na família, no lar, no projeto de Deus. Desta forma, ele sabe que pode destruir a sociedade. Eu acabei de falar, né? Desanimando a infidelidade conjugal, né? O inimigo, né? O projeto dele é destruir os lares, trazendo a infidelidade conjugal, o desrespeito aos pais, falta de diálogo no lar, o amor livre entre os jovens, né, instituindo outros valores que ferem a palavra de Deus. É por isso que Josué, o líder que substituiu Moisés, né, na liderança do povo de Israel, fez questão de confrontar seus líderes diante da pressão exercida por outros povos que praticavam a idolatria. Ele partiu da base, o lar, para o todo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué estava sendo pressionado ali pelos demais líderes, né? Os demais líderes viram aqueles povos ali, fazendo coisas totalmente contrárias aos princípios da palavra de Deus, mas Josué ele foi firme. Falou, não, eu e minha casa vai ser diferente. Eu e minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Então, irmãos, esse posicionamento tem que ser nosso, né? Do homem, como, né, líder ali no seu lar, a mulher, que talvez o marido não é evangélico, mas conhece a palavra de Deus, se posicionar, não ir deixando se levar por qualquer coisa, né? O inimigo, ele quer trazer destruição do lar, da família, desajustar os filhos, né, sem respeito com os pais. Esse negócio de honrar pai e mãe, isso está no passado. Interessante que é um mandamento, né? Quer ter longevidade, né, de vida? Ninguém quer morrer cedo, né? Honra pai e mãe. Então, e hoje, o que acontece? Muitas vezes os filhos abandonam os pais, né? Infidelidade conjugal. Camarada casa, mas, né, passa o tempo, parece que enjoou, né? E a esposa? E o inimigo quer destruir. E vai trazendo todo tipo de desajustes familiares. Falta de diálogo, né? Não conversa, não sentam, não planeja suas atividades, suas decisões, né? Cada um vivendo no seu mundo, né? Como é que vai ser uma família, né, um lar, decisões? Então, irmãos, é isso aí.
é algo que tem que refletir nas nossas vidas, né? Como que eu estou conduzindo o meu lar? Como que eu estou conduzindo a minha família, né? Meus filhos, eu e meu esposo, eu e minha esposa, como que a gente está cumprindo este propósito de Deus na nossa caminhada? Então, irmãos, diante do que representa o lar para a sociedade, você como novo crente, nós como novo crente, né? Tem um importante papel ao desempenhar para que todos possam ser beneficiados pela nova vida em Cristo Jesus. Vós sois a luz do mundo, está em Mateus 5, versículo 14. Luz, neste caso, significa que as trevas são afastadas e que existe segurança para a caminhada, pois os perigos são expostos pela claridade. Esta luz é você que precisa iluminar a partir do seu próprio lar. Vós sois a luz do mundo. Agora nós, como luz, nós temos que levar, né, claridade às trevas, né? As trevas têm que sair do nosso caminho. Aonde nós chegarmos, onde a luz chega, né, as trevas automaticamente têm que ir embora. Então nosso lar tem que ser esse exemplo, né? Então o nosso reflexo na sociedade é esse reflexo da transformação de vida, né? De Deus, que Deus fez nas nossas vidas. Então Jesus mudou a minha vida, Jesus mudou as minhas atitudes, Jesus mudou a minha forma de pensar, Jesus mudou, né, completamente a minha vida, e hoje eu sou um exemplo para a sociedade, para o meio onde eu estou, aonde eu chego. As coisas erradas têm que sair, né? Porque eu estou ali, e eu sou um representante de Cristo, e é considerado como, né, simbolicamente aqui colocando, como uma luz. Então, aonde eu chego, se tiver algo errado, as trevas que estão ali vai desaparecer, porque ali chegou um homem de Deus, uma mulher de Deus. Então, o nosso lar, eu tenho que, né, isso parte também da nossa vida familiar, do nosso lar. Porque o lar como extensão da igreja, né? Isso é importante, irmãos, porque vai trazer reflexo na igreja, né? O que significa o vocábulo igreja, né? O que significa igreja? A palavra igreja quer dizer uma reunião de pessoas chamada para fora, né? É uma reunião de pessoas chamada para fora. Ou seja, um grupo de pessoas que saíram de dentro do mundo, né, espiritual, não fisicamente, porque nós estamos no mundo, né? Mas espiritualmente nós saímos do mundo, para juntos seguir a Cristo. Nesse sentido, todos os crentes, em qualquer parte do mundo, formam a igreja. A palavra igreja pode também ser aplicada aos crentes de um determinado lugar, isto é, a igreja local. Então, o que é igreja? São um grupo de pessoas que foram chamados do mundo, foram tirados do mundo espiritualmente, porque nós moramos no mundo, né? Estamos no mundo, para seguir a Cristo, para servir a Jesus. Por isso esse significado, né? Pessoas chamadas para fora, fora do mundo espiritual. Porque a Bíblia diz que esse mundo jaz do maligno. E as pessoas que estão aí, né? Os seres humanos que não têm Cristo, as pessoas que não têm Cristo, estão fazendo a vontade do inimigo. E a Bíblia diz que quando Adão pecou, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram, né, da glória de Deus. Aí Jesus veio, né, todos nós conhecemos, para morrer na cruz do Calvário, para nos resgatar das mãos do inimigo. Então o inimigo, ele está aí neste mundo. Então quem não tem Cristo, está fazendo a vontade do inimigo automaticamente, né? Aqui na Bíblia diz que quem não é pelo reino de Deus, é contra o rei. Quem não está fazendo a vontade de Deus, automaticamente está fazendo a vontade do inimigo. E se o mundo jaz do maligno, né, as pessoas estão aí envolvidas pelas artimanhas, as astúcias do inimigo e fazendo a vontade dele neste mundo. Por isso que Jesus, que Deus nos chamou para fora deste mundo espiritual, não fisicamente. Há exemplo de Daniel. Daniel, ele foi levado pelo exército do rei Nabucodonosor, da Jerusalém, né, de Israel, para a Babilônia.
Então, Daniel estava na Babilônia, fisicamente. Mas o Daniel chegou na Babilônia e falou: estou aqui. Me trouxeram para essa nação. Mas eu não vou compactuar. Eu não vou participar das coisas deste povo. Eu não vou adorar os deuses dessa terra. Eu não vou fazer a vontade desse rei, né? Aquilo que eles querem aqui. Porque isso aqui está ferindo os princípios de Deus, o Deus verdadeiro. Então é o que nós precisamos, refletir nas nossas vidas. Nós estamos no mundo, convivemos com pessoas não evangélicas, convivemos com pessoas que não, falam contra a palavra de Deus, mas nós espiritualmente não fazemos parte deste mundo. Nós somos chamados para fora, para formar a igreja do Senhor. A igreja do Senhor são todos seres humanos espalhados pelo mundo que estão servindo a Ele. Então, todos esses faz parte da igreja do Senhor. E pode ser também uma igreja local, como no caso nosso aqui. Aqui está parte da igreja do Senhor Jesus. Nós que estamos aqui hoje, reunidos aqui nesse galpão, nessa área, nesse templo aqui, para aprender a palavra de Deus. Então, isso é importante, irmãos. Por consequência, a igreja também é formada pelos lares, assim como a sociedade. Portanto, quando você começou a frequentar a igreja na qual está servindo a Cristo, pode observar que ela é constituída de indivíduos, acabei de falar, que pertencem às famílias distintas, que juntos adoram a Deus, em espírito e em verdade. Por isso que muitas vezes a gente fala, a igreja é uma extensão do lar, é a extensão das famílias, familiares. Então começa muitas vezes no lar, os bons exemplos no lar, a conduta do lar, as orientações ali dentro do lar, ou a união das esposas com o marido, vice-versa, com os filhos. E isso vai trazer um reflexo importante na igreja. O lar é a extensão da igreja. Ora, diante da definição, que é a igreja, é justo considerar que o lar é a extensão da igreja. Acabei de falar, Em outras palavras, isto quer dizer que o bom testemunho cristão deve começar a ser vivido no lar. Não é possível ter um comportamento de crente no templo, Como estamos aqui, comportamento de crente lá dentro do templo, onde a igreja se reúne, e ter no lar um comportamento de incrédulo, Isso acontece muito, irmãos. Muitas vezes quando as pessoas estão, reunidas no local, no templo, aqui dá glória a Deus, canta, dá glória a tudo, mas aí a hora que chega no lar, é aquela história, aí o filho olha, mas mãe, quem é esse homem, Quem é essa mulher? Lá na igreja é diferente, quero morar na igreja, aquela história do menino, Quero mudar lá para a igreja, porque lá o negócio é diferente, mas não é assim, irmãos. Não é para mudar para a igreja, Não. Lá no lar tem que ser o reflexo do que é aqui também no templo. Se nós estamos aqui com um coração de amor, de solidariedade uns para com os outros, de união, lá no lar, chegar no lar, no nosso dia a dia, no trabalho, com os colegas, é esse reflexo. Aquilo que Cristo me ensinou, aquilo que a palavra me ensinou, é colocar em prática no nosso dia a dia lá fora. Se faz as coisas certas, aqui na igreja, dentro do templo, lá em casa também temos que fazer, nos nossos lares temos que fazer as coisas certas. A união com os familiares, a união com os filhos, uma união com os colegas de trabalho, com os familiares, mostrar um bom exemplo, As duas coisas, com a família do cônjuge, um dos outros, isso é um problema, Fala mal da sogra, até enjoar, Os irmãos da igreja. Então, tudo isso, irmãos, não está errado. Não é esse o projeto de Deus. Então, as duas coisas não se combinam. Isso significa que ainda não houve, de fato, conversão a Cristo. Esse camarada tem dois comportamentos distintos, Dependendo do local onde ele está, significa que ele não é o cristão.
Daniel não, ele mostrou que ele era verdadeiro, né? Me trouxe para cá. Eu estou aqui no cativeiro, mas as minhas convicções, Cristo, né? Então, meus irmãos, não é as circunstâncias que vai nos mudar, não é o local, né? Estou no local aqui, ninguém está vendo, né? Posso fazer alguma coisa, né? Ninguém está vendo? Estou longe, né? Não, irmãos. O cristão, aquele que faz a coisa certa, aonde ele estiver, ali ele tem que ser luz. Aonde ele estiver, as atitudes dele é a mesma, né? Não é o local que vai determinar. Aí mostra, né? Revela que ele ainda precisa de transformação, né? Precisa converter, precisa de mudar ainda na sua vida. Tem muita coisa para mudar, né? Se ele estiver tendo esse tipo de comportamento, né? Mesmo que todos à sua volta não tenham sido salvos, se você se comporta como luz, né? No dizer do Mestre, Jesus, né? As trevas não terão poder sobre a sua vida. Né? Mesmo se você estiver num local onde muitos ali não têm Cristo, não conhecem a palavra, mas se você é luz, né, as trevas não vão te influenciar. Você não vai ser influenciado pelas coisas erradas. Pelo contrário, você que tem que influenciar. Né? Levar uma boa imagem, né? Bons exemplos. É uma questão de lógica. Elas não podem sobrepor-se à luz, né? Então lembra-se, onde você estiver, aí está a igreja de Cristo. E isto inclui o lar. Faça dele o seu ponto de apoio para alcançar outros que ainda não conhecem a Cristo. Então isso é importante. Aonde eu estou, ali está a igreja do Senhor Jesus. Então, se eu sou a igreja do Senhor Jesus, aonde eu estou, que tipo de imagem, que tipo de exemplo eu estou passando para aqueles que não conhecem a Cristo? Será que se eles olhar o meu exemplo, ele vai vir adorar Jesus? Ele vai receber a Cristo como Salvador? Né? Porque eu já ouvi isso, né? Muitas pessoas falam assim, mas para ser crente igual aquele fulano de tal, eu não quero. Eu já ouvi esse tipo de situação, né? Mas para ser crente igual fulano, né? E não tem jeito, irmãos. O ser humano, a tendência dele não deveria, né? Tem que olhar para Cristo. O exemplo é Jesus, não é homens, né? Mas infelizmente muitas pessoas olham em outros, né? Espelham em outros. Pegam os exemplos de outros. E queira ou não queira, o cristão ele é observado. As pessoas deste mundo olham ao cristão. Mas é crente? Tá. Quando fala que é crente, parece que já vai ter uma observação um pouco diferente, né? Vou olhar. Parece que já fica procurando as falhas, né? Para depois usar contra, né, a igreja, contra as pessoas. Quando quando é um ímpio, tudo, parece que vai indo, né? Mas quando é crente, fica mais evidente, né? Você fica procurando um ponto, né? É mesmo, né? Fazendo prova para ver se... Né? Por isso que é uma responsabilidade nossa, né? Aonde eu estou, ali está a igreja. Porque eu sou representante. Eu sou um discípulo de Cristo. Eu sou a extensão da igreja. E eu sou a extensão do meu lar. Então o lar é a base. Você tem bons exemplos dentro do lar, com a família, né? Com a esposa, os cônjuges ali, os filhos, né? Em união, respeito, forma de agir, né? O amor ali entre todos. Eu vou ter um bom reflexo na igreja. E eu tendo isso na igreja, eu vou ter um reflexo positivo na sociedade. E as pessoas vão olhar para nós e vão falar, realmente, ali é um cristão, é um homem de Deus. Ali é uma mulher de Deus. Posso confiar. Posso vender a prazo que ele vai me pagar, né? Não vai ser igual o açougue ali, né? Na rua ali, não vendo para crente, né? A plaquinha lá. Não vendo fiado para crente, né? Vende para crente, mas só à vista, né? Então é complicado, irmãos. O lar é a extensão da igreja, né? Faça dele o seu braço para alcançar outras vidas. Você é um instrumento pelo qual a graça salvadora pode chegar aos seus parentes, vizinhos
e amigos, né? O que os parentes pensam, né, de nós, né, como cristão, né? Será que somos nova criatura mesmo, né? Os vizinhos, né? Esse negócio de vizinho é tão complicado, né, irmãos? Muitas vezes a gente falha tanto, né? A gente mora num lugar há muitos anos, né? E não conhece o vizinho, né? Cidade grande geralmente tem isso, né? Cidade do interior é mais fácil, né? Ali está mais próximo ali. Amigos, né? Talvez a pessoa trabalha num local tanto tempo, ninguém sabe ali que ela é aquele cristão. Ah, eu não sabia, depois de 2, 3 anos, eu não sabia que você era evangélica, né? Que era crente, né? É secreto. É a igreja secreta, né? Crente secreto. Né? Não, nós somos luz, irmãos, né? O que é vida cristã? Definir vida cristã é simples. Agora, vivê-la implica sérios compromissos com Cristo. Veja o que o mestre disse em Mateus 16, 24. Se alguém quiser, é interessante que ele deixa para decidir, né? Se alguém quiser vir, né, após mim, renuncia-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Esse é o problema, irmão. Muitas vezes nós falamos que queremos, né, ir após Cristo, seguir a Cristo. Mas ninguém quer renunciar a si. Ninguém de nós não queremos renunciar. Nós não queremos. E tomar a cruz é do meu próximo, né, meu irmão. Renuncia a si mesmo, toma a sua cruz e siga. Isso significa que a vida cristã é o ato de seguir a Cristo, renunciando os interesses próprios, para que a vontade dele prevaleça em todas as áreas que lhe são submetidas, a partir da conversão. Repetindo o texto bíblico, né, que foi usado no primeiro ponto desse comentário, é o ato de estar figuradamente crucificado com Cristo, porque para que ele viva através de nós, aqueles que nos vierem, portanto, observarão em nossa vida, não a nós mesmos, mas as marcas do caráter de Cristo, né? É o que eu falei agora mesmo, né? Então agora, não é mais a minha vontade, do jeito que eu quero, do jeito que eu penso, né? Eu gostaria muito de fazer tal situação, né? Mas será que isso provém? Será que isso convém, né? Como diz o apóstolo Paulo, tudo posso, né? Mas nem tudo convém, né? Posso fazer de tudo, mas tem coisas que não convém, né? Aquilo que é honesto, aquilo que é justo, aquilo que é sincero, é o que devemos praticar, né? Que a palavra de Deus coloca, né? É óbvio que, do ponto de vista de Deus, isto é um processo, no qual somos aperfeiçoados dia a dia. O profeta Oséias escreveu: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, Oséias 6,3. Quando você é apresentado a uma pessoa pela primeira vez, jamais irá conhecê-la plenamente no primeiro contato. Este conhecimento será progressivo, à medida que o tempo passa. Ainda assim, né, muitas coisas ficarão encobertas. Com a vida cristã, em certo sentido, é a mesma coisa. O aprendizado é diário, aos pés de Cristo, até que alcance a maturidade espiritual. Paulo definiu este processo dizendo: irmãos, quanto a mim, não uso, né? Paulo colocando, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, né? O que ele quer dizer com isso aqui, irmãos? Esquecendo, né, das coisas passadas, da vida passada. Agora nós temos que prosseguir para o alvo,
E o alvo nosso é o quê? É alcançar a nossa salvação, irmãos. É alcançar essa maturidade cristã, essa comunhão íntima com Deus. E o dia que Jesus voltar para buscar a sua igreja, nós possamos estar preparados para ter esse encontro com Ele, né? Então é prosseguir, é um processo. É claro que quando a gente aceita Cristo, tudo isso, né, toda essa maturidade, ela não vai sendo alcançada assim de uma vez por toda, né? Por isso que gradativamente a gente vai aprendendo, vai moldando as nossas vidas, vai renunciando situações das nossas vidas e vai tendo um processo, você vai crescendo, né, espiritualmente. Agora, tem que ter esse processo, né? Não posso aceitar Jesus como Salvador e querer viver a mesma vida, né? Sempre, não tem umas mudanças. É claro que a mudança total, ela não vem de uma vez, né? Vem passo a passo, mas tem que ter esse progresso. Agora, tem muitas pessoas que têm 4, 5, né? 3 anos, que estão aí, né, na casa do Senhor, mas quer viver a mesmas? Não. Quer ter a mesma vida, né? Mudou. Agora fazemos parte da igreja do Senhor, né? Esquecendo as coisas que atrás ficam, não significa permanecer parado, remoendo as imperfeições, né? Ficar aí, né? Nossa, mas eu fiz aquilo. Nossa, mas eu era assim. Nossa, né? Não, esqueceu. Ao contrário, precisamos aprender com os erros do passado, para que eles não sejam repetidos. Prosseguir para o alvo, entender que a vida cristã não é um caminho sem destino, mas há um norte para o qual todos os crentes avançam. É o prêmio soberano, vocação em Cristo Jesus, né? Então, irmãos, a caminhada cristã aqui, ó, nós não estamos aqui estamos aqui, né? Vamos indo, vamos ver onde chegar. É igual soltar um barco ali no mar, né? Vamos ver onde vai. Não, não é isso. Nós temos um norte. Nós temos um alvo, um objetivo. E o objetivo é alcançar a nossa salvação. O objetivo é que quando findarmos nosso tempo aqui nessa terra, nós tenhamos nossa vida espiritual, nossa vida, nossa alma salva por Cristo Jesus, né? Para que a morte de Cristo lá na cruz do Calvário tenha um efeito prático. Então todos nós estamos nessa caminhada, nesse processo, né? Este alvo, este objetivo. Então não é indivíduos, né? Pessoas se reunidos, aí falando da palavra de Deus sem um objetivo. Não, nós temos alvo, nós temos objetivo. Como viver a vida cristã no lar? Tem outra situação, né? Isto vai refletir o seu comportamento no lar. Tem que ser assim. Mas como viver essa nova vida no lar, principalmente se demais familiares não forem crentes? Uma pergunta. Você não pode partir para o extremo e impor pela força, né? E conversão de seus parentes. A palavra de Deus diz, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos, né? A pessoa aceita Cristo, né? Muitas vezes ela quer impor, né, aos demais, não é impondo, né? Obrigando, arrastando para a igreja, né? Não é assim. É pelo Espírito de Deus que vai trabalhando, né? O Espírito Santo quem faz a obra, né? Faz a obra sem necessidade de força ou violência. Não é também recomendável extrapolar os limites de sua liberdade e perturbar os demais familiares nos momentos inoportunos. Isso pode fechar as portas para o Evangelho. Então, o que fazer? Seja prudente, sem que isto signifique falta de ação. Procure ser um observador, atento das oportunidades e aproveite-as com cuidado para mostrar o amor de Jesus. Procure deixar que o testemunho de suas próprias ações fale, sem palavras, pois soará mais alto do que qualquer outra coisa, né? Então, irmãos, porque eu sou crente, né? Aquela situação que o Silas Malafaia, quando ele coloca, né? Eu tenho que entrar dentro do ônibus e quem entrar no ônibus é gritar, né? Entrou um crente dentro do ônibus. Não é isso, né? A família também não é ali obrigando,
Agora, porque eu sou crente, eu vou ficar até 1 hora da manhã tocando pandeiro lá no quarto e cantando, né? Sendo que do lado tem um irmão que não é crente, né? Perturbando, pegando o pé. Ah, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno, né? Desse jeito, né, você vai perturbar. Não é isso, né? Você tem que procurar ter sabedoria, você como cristão, tanto, né? Porque muitas vezes tem esposa que é crente, o marido não é, né? Vice-versa, os filhos, mãe, um pai. Tem que aproveitar as oportunidades. As oportunidades vão surgir. Aí, quando surgir a oportunidade, a gente seja sábio, né? Como anunciar a palavra de Deus. Como falar da palavra de Deus. Não é perturbando, não é impondo, não é criticando, né, a pessoa, não é falando palavras negativas, né? Condenando as pessoas, né? Muitas vezes nós cristãos temos essa falha, né? Muitas vezes a gente já condena a pessoa. Ele já vai para o inferno, né? Está errado, não é assim, né? Porque Deus é que julga. Deixa, se vai para o inferno, é Deus é que, né? Conhece. Agora nós, como cristãos, com os nossos exemplos, por isso está falando aqui, ó, deixa os nossos exemplos falar mais alto, né? Talvez a gente não precisa falar uma palavra, não precisa falar nada. Mas com o nosso comportamento, com as nossas atitudes, as pessoas vão vendo. Pô, mas aquele rapaz, né? Como que ele age, como que ela faz, as atitudes dele, né? Isso fala alto. Deixar o testemunho de suas próprias ações que fale, sem palavras, pois soará mais alto que qualquer outra coisa. Então, o testemunho é um negócio muito importante, irmãos, de um cristão. Ali no churrasquinho com os amigos, né? O testemunho ali é muito importante. E muitas vezes, né? Lá no churrasquinho com os amigos, o cristão ele se envolve com os amigos não cristãos e aí fica tudo não cristão, né? Aí as trevas tomam conta, né? Então isso é errado. Faz um almoço, uma janta em casa, aí convida alguns amigos e começa a falar da igreja. Você acha que Deus está vendo isso? A igreja, onde a gente congrega. Se eu estou falando da igreja onde eu congrego, da igreja onde eu estou ali recebendo a palavra, eu estou falando de mim mesmo, porque lá é a extensão minha. Eu faço parte dessa igreja. Porque a igreja não é o templo, o lugar lá. A igreja somos nós, como foi colocado aqui, né? São pessoas que estão neste mundo, que foi tirada espiritualmente do mundo, não fisicamente, que reúne em algum lugar para adorar a Deus. Então, se eu estou falando da igreja, das pessoas que estão ali, eu estou falando de mim próprio. É reflexo meu, que eu faço parte dessa igreja. Então, irmãos, o negócio é importante, nós temos que analisarmos. Se você e a esposa, você é um pai de família, pode lentamente introduzir o culto doméstico, levando a esposa e os filhos a participarem com a alegria da reunião. Levá-los à igreja depois será uma questão de tempo, né? Então, se muitas vezes a esposa não é evangélica, os filhos, começa ali com cuidado, começar o culto evangélico, ou culto doméstico, né? Reúne ali os filhos, chama o esposo, né? Canta uns 2 louvores, faz uma oração, pronto. Gradativamente, né? Com o tempo, né? Quem sabe? Deus pode trazer o esposo, Deus pode trazer o pai, a mãe, alguém que, né, precisa ser salvo. Então, é agindo assim que a gente vai conquistando. Se você é esposa, pode até começar o culto doméstico, mas primeiro busque a concordância do marido, né? Para que isso não seja fator de desagregação. Outra coisa, é importante participar das reuniões da igreja, mas não abandone o marido e os filhos à própria sorte. A Bíblia não aprova esse tipo de conduta. Procure primeiro cuidar das obrigações do lar. Depois vá aos cultos, sem prejuízo da família. Muitas mulheres que agiram desta forma, ganharam seus maridos para Cristo. Se você é filho, haja do mesmo modo, seja obediente aos pais, cumpra suas obrigações familiares, suas obrigações filiais, e mostre que a rebeldia é coisa do passado.
Se você for introduzido a alguma prática incompatível com a fé cristã, seja educado e responda com mansidão, que você agora tem outro projeto de vida, o de servir Cristo de todo o coração. Não se esqueça o que você foi no passado e o que agora vão ter grandes influências sobre aqueles que o cercam. Finalmente, você pode fazer o mais importante: estabeleça um programa pessoal e diário de oração e leitura da palavra de Deus. Descubra um horário que lhe seja mais oportuno, de modo que você possa ficar a sós no seu quarto, leia a Bíblia, o verdadeiro alimento para a sua alma, e ore para que seu testemunho como crente seja um poder de atração para levar os seus familiares aos pés de Cristo. A melhor situação, irmãos, é isso aí. É oração e ler a Bíblia. Leia a palavra de Deus para você ter o conhecimento e ora e entrega a sua família. Senhor, salva minha esposa, salva meu pai, né? E Deus vai fazer a obra. Não porque eu aceitei Cristo como Salvador, agora eu vou ver andando aí, né? Pelo Brasil, deixa minha esposa mais os filhos em casa, né? Ela se vira lá. Não, não é assim, irmãos, né? Não cuida da família. Não, agora eu estou na igreja, né? Agora eu vou morar na igreja. Não, não é assim, né? Tem que cuidar dos filhos, né? Que não são evangélicos, não são cristãos ainda. É um exemplo, né? Então, o lar é muito importante, né? Então, o lar foi instituído por Deus. E ali começa a base da sociedade, a base da igreja. Então, o reflexo para tudo vem, né, do nosso lar, do nosso dia a dia. E a palavra de Deus vem para transformar, né? Para nos orientar, para que nós possamos ser sábios, conquistar, né? Uns aos outros, e outras pessoas possam olhar em nós, olhar na nossa família, no nosso lar, e ter bons exemplos, e ter o desejo de ter Cristo como Salvador. Então Deus nos chamou como instrumentos, né, para ganhar outros. Então isso é importante, irmãos, a gente refletir, a gente analisarmos, né? Nós como sociedade, no trabalho, no nosso lar, né? E corrigir. E pedir a Deus, o Senhor me orienta, né? Para que eu possa conduzir sabiamente a minha família, né? O meu lar, né? Que eu possa ser o instrumento aí do Senhor. Amém? Vamos colocar em pé. Vamos estar orando nesse instante, né? Para que Deus possa abençoar, né? Os irmãos, alguns dos irmãos querem oração aí pelos... Vamos orar. Chega aqui à frente, vamos orar, pastor Jorge. Orar pelas famílias aqui, pelos lares. Talvez tenha alguém que não é evangélico ainda, né? Dos lares aí, dos marido, filhos, né? Que precisa receber essa palavra, essa transformação, né? E Deus pode fazer, irmãos. Deus pode trazer união, os relacionamentos lá, talvez o negócio está meio assim, né? O marido fica um ano não é muito tempo, né? Um mês sem conversar com a esposa. Que aquele negócio meio, um quer um jeito, um vai para o sul, outro quer ir para o norte, né? Mas tem que ter a união, né? O lar é ali, porque se o lar nosso está desestabilizado, a gente traz reflexo para tudo, né? No trabalho, no dia a dia, a pessoa fica, né? Então, por isso que o lar é muito importante. Então, quando a gente tem Cristo, nós, como não é mais a minha vontade própria, mas a de Deus, a gente tem que ir nos moldando, né? Para que esse equilíbrio chegue e aquilo que Deus tem para nós venha a se realizar, né? Então, nós vamos estar orando pelas lares aqui, pelas famílias aqui representadas, né? Que Deus possa visitar cada família aqui de uma forma especial nessa manhã. Amém?